É muito melhor você ter uma leitura de qualidade, com entendimento, do que você ficar correndo pela Bíblia e só lendo ela como uma história. O que eu recomendo para leitura é um capítulo por dia. Na verdade, são dois. Mas eu vou explicar de que forma que nós temos que ler esses 2 capítulos por dia. Eu prefiro começar por Lucas. Eu acho legal começar por Lucas, que você pega a infância de Jesus com um pouco mais de detalhes e traz um aspecto humano de Jesus. Quando você pega, por exemplo, a genealogia de Lucas, que ela é diferente de Mateus, Mateus traz uma genealogia com base na linhagem real de Jesus, filho de Davi. E Lucas não, é uma descendência biológica, vem de Adão. Parece ser interessante você analisar primeiro Jesus como homem, vindo da descendência de Adão, analisar a vida de Jesus, conhecer a vida de Jesus, pela perspectiva do escritor Lucas, que era médico, e que faz um relato bem detalhado da vida de Jesus. Então, eu acho interessante começar por Lucas, mesmo porque para nós não somos judeus, eu creio que você pode ser judeu convertido, mas nós, a maioria, não somos judeus. E o livro de Mateus tem um direcionamento um pouquinho mais específico para os judeus. Por isso eu entendo que não seria o ideal começar por Mateus. Apesar de eu gostar muito do Evangelho de Mateus, foi o primeiro que eu li foi Mateus, mas depois eu percebi que o Evangelho de Lucas é interessante começar por ele. Depois de Lucas, a gente poderia ir para os outros evangelhos. Eu acho interessante também você ir para os outros evangelhos. Mas eu acho legal também você acompanhar a história de Jesus e você seguir adiante com a história de Jesus. Porque quando você lê um evangelho e depois lê outro, você sempre vai voltando na história de Jesus, na mesma história. E eu acho legal você voltar sim na história de Jesus, mas não já de início, não logo que você terminou ela. Eu acho legal você ter uma história intermediando. E aí eu iria para Atos dos Apóstolos. Inclusive é interessante porque Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Então você tem o mesmo escritor do Evangelho de Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos. Então você tem a história de Jesus até a ressurreição. E depois você tem o início da igreja em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas também. Eu creio ser interessante dessa forma. Depois de Atos, aí a gente volta para o Evangelho. Aí sim eu acho que encaixa João, porque nós já pegamos o aspecto humano de Jesus, pegamos, é lógico, o Evangelho de Lucas fala da divindade de Cristo também, mas é bem mais forte no Evangelho de João, e o Evangelho tem muitas revelações que não estão no Evangelho de Lucas. Por isso eu acho legal você ler Lucas e depois João, com Atos no meio. Então você lê Lucas, Atos e volta para João. E aí a minha recomendação, colocar mais um livro entre João e um próximo evangelho. E a minha recomendação, 1 João, que é uma carta escrita por João para a igreja. Então você lê João, que é uma carta que fala muito do amor também, né, o amor de Deus por nós. E 1 João é explícito a questão do amor de Deus pelas nossas vidas. Então eu creio que seja um momento bom para você ir para uma carta lá do Novo Testamento, depois do Evangelho de João, com o mesmo autor também. Depois disso, você vai para Mateus. Aí sim, você volta em Mateus, que já traz um contexto um pouco mais para os judeus, um pouco mais... Aí você vai ter uma noção melhor em relação a Jesus ser o filho de Davi, né? Ter a promessa da vinda do Messias, Jesus como Messias. Você lê o Evangelho de Mateus, e depois que você termina o Evangelho de Mateus, eu particularmente acho interessante você ir para 1 Pedro. Por quê? Pedro é uma pessoa que tem muito destaque nos evangelhos por toda a história que acontece com ele. Ele é um dos discípulos que está mais à frente, né? Às vezes se precipitando em alguns pontos, diz que morreria por Jesus, depois nega Jesus. No Evangelho de João, você vai ter lido já que ele se reconciliou, né? Quando Jesus pergunta se ele ama, por 3 vezes se reconcilia com Jesus. Em Atos, você já vai ver que Pedro, ele passa a ter uma ousadia que ele não tinha, né, antes de Jesus ressuscitar dentre os mortos. Com a ação do Espírito Santo, ele passa a ter uma ousadia que ele não tinha. Então Pedro é um personagem de muito destaque nesses livros. E aí você vai ler uma carta de Pedro. E é legal que essa carta de Pedro, 1 Pedro, já começa no primeiro capítulo falando da nossa fé em Jesus sem ver Jesus. E traz a questão dos deveres conjugais. É muito interessante a carta de 1 Pedro, e eu entendo que seja legal ler ela depois de um evangelho. Ler Mateus e depois ler 1 Pedro. Eu vou falar ainda de quanto ler, tá? De quanto ler por dia. Vou chegar nesse ponto ainda. Ler o 1 Pedro, aí a gente volta para o último evangelho que a gente vai ler, que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é
bem mais curto do que os outros, ele tem 16 capítulos. Ele pega assim, se você lê o Evangelho de Marcos, você percebe que ele é bem compacto. E é interessante você ler o Evangelho compacto depois de ter lido os outros, porque você já conhece bem a história dos Evangelhos e você pega o último Evangelho bem compacto. E o interessante aqui é que o Evangelho de Marcos ele tem como público-alvo os romanos. Então, quando você termina o Evangelho de Marcos, você vai para Romanos. Então, acabou Marcos, vai para a carta aos Romanos. Depois de Romanos, aí é sequência. Aí não tem por que ficar passeando. Aí vai 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, você já leu o primeiro, 2 João, você já leu o 1 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Então essa seria a sequência que eu recomendaria você fazer a leitura do Novo Testamento. E aí, para colocar a ordem aqui para vocês não se perderem, Lucas, depois de Lucas, Atos dos Apóstolos, depois João, 1 João, Mateus, 1 Pedro, Marcos, Romanos. Reparem que tem um asterisco ali em Romanos, tá? Eu vou explicar o que é. Aí vai 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. E por que tem um asterisco em Romanos? Em Romanos ali um pouquinho depois de Marcos. Porque eu recomendo você iniciar uma leitura do Antigo Testamento em paralelo com o Novo somente quando você for começar Romanos. Então, por exemplo, até você chegar em Romanos, você só lê o Novo Testamento, você não lê o Antigo. Você só lê o Novo Testamento. Quando você termina o último evangelho da sua leitura e você vai começar a ler Romanos, aí você começa a fazer uma leitura em paralelo com o Antigo. Você vai ler um trecho, que eu vou passar para vocês aqui, do Novo Testamento e vai ler um trecho do Antigo. Tá? Você não precisa esperar ler todo o Novo Testamento para começar a ler o Antigo. Eu recomendo que você comece a partir de Marcos. Eu quero começar a partir de Gálatas. Pode ser, a partir de, sei lá, Timóteo. Pode ser. Quero começar o Antigo Testamento só depois de ler o Novo. Também pode ser, não tem uma regra. O que eu recomendo é que você leia pelo menos os evangelhos antes de começar o Antigo Testamento. E aí nessa sequência seria isso. Quando você começa Romanos, automaticamente você começa a ler Gênesis. E é interessante porque você vai perceber que você já leu vários livros, então você já teve um hábito de leitura. E aí você pode acrescentar um pouco a mais. Qual que é o problema? Quando você começa a ler tudo junto, as histórias começam a embaralhar na sua mente e aí você para de ler. Tá? Então essa seria uma recomendação. Não existe certo ou errado. Não é errado começar pelo Antigo Testamento. É só uma recomendação para facilitar o entendimento. Como o Novo Testamento lança luz ao Antigo, é muito melhor você começar lendo pelo Novo Testamento para compreender melhor o Antigo. Tá? Muitas pessoas começam pelo Antigo e não entendem muita coisa. Chegam em Levítico e ficam desesperados e param de ler a Bíblia. Acham a Bíblia um livro que não é interessante de ser lido porque começaram da forma errada. Seguindo essa estrutura, esse cronograma, esse plano de leitura, eu creio que você vai ter um entendimento mais completo das Escrituras. Eu não vou passar aqui todos os detalhes do Antigo Testamento, mesmo porque se vocês forem começar agora, vai demorar para vocês chegarem no Antigo Testamento. Eu vou gravar depois uma aula ao vivo, recomendando uma leitura do Antigo Testamento, como eu entendo que seria interessante, qual sequência seria interessante do Antigo Testamento. Não tem muita variação ali, mas é legal porque a gente tem que encaixar um pouquinho os profetas menores, encaixar os salmos, dá para fazer uma estrutura bem interessante. Do Novo Testamento, que seria para você iniciar, seria basicamente esse plano de leitura, ok? Bom, agora vamos falar sobre quanto ler, e é uma dúvida que muitos têm. Quanto eu leio por dia? Eu tenho que ler a Bíblia em quanto tempo? É muito melhor você ter uma leitura de qualidade, com entendimento, do que você ficar correndo pela Bíblia e só lendo ela como uma história. O que eu recomendo para leitura é um capítulo por dia. Na verdade, são dois, mas vou explicar de que forma que nós temos que ler esses 2 capítulos por dia, como eu entendo que é uma leitura saudável, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, por exemplo, começamos pelo Evangelho de Lucas. Qual que é a ideia? Eu chamo essa leitura bíblica de leitura de conhecimento. Não é uma leitura devocional. O devocional eu posso um dia falar só sobre o devocional. Não é uma leitura de estudo também. Você não vai ficar estudando o versículo. É uma leitura de conhecimento. Você vai ler as escrituras para conhecer. Não é uma leitura panorâmica, onde você lê 5 capítulos.
tá? É uma leitura de conhecimento. Eu diferencio esses nomes de leituras dependendo de como você se aproxima do texto. Se você está lendo para conhecer a história, conhecer as escrituras, é leitura de conhecimento. A panorâmica você lê tipo 5 capítulos num dia, tá? Não é essa leitura que eu quero compartilhar com vocês. No dia 1 você vai ler Lucas 1, e a versão que eu recomendo você ler é a NVI. Tá? Eu gosto da NVI porque ela tem uma linguagem atual sem ser uma paráfrase. Ela não chega a ser uma NTLH, não chega a ser uma Bíblia Viva, uma Bíblia A Mensagem, que deixa o texto muito trabalhadinho, é uma paráfrase, mexe muito no texto. Eu não gosto de ler nessas versões porque elas fogem um pouco do significado real ali, muitas vezes, do versículo. Mas não é a única versão que eu recomendo para você ler, tá? Por quê? Eu recomendo que você leia, por exemplo, no dia 1, leia Lucas 1 na NVI. No dia 2, você lê de novo Lucas 1. Só que você lê numa outra versão. Aqui eu recomendo é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Ela é uma versão mais tradicional, mas é um pouco mais fácil de entender também. Você tem a ARC, você tem Almeida Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC, Almeida Corrigida Fiel, mas elas são um pouquinho mais difíceis de ler do que a ARA. Eu acho a ARA bem gostosa de ler. Não tanto quanto a NVI, mas é legal porque é uma versão um pouco mais tradicional. Então você lê Lucas 1 no dia 1, no dia 2 você lê Lucas 1 de novo, mas numa outra versão, e aproveita que você está com essa outra versão, já lê Lucas 2 nessa mesma versão. No dia 3 você repete Lucas 2, aí sim na NVI, e lê Lucas 3 na NVI. No dia 4 você lê Lucas 3 na ARA, na Almeida Revista Atualizada, e Lucas 4 na ARA. E vou assim até o final da leitura do Novo Testamento. Depois eu começo o Antigo. O Antigo, eu entendo que quando você for começar a leitura do Antigo, você pode optar por ler mais capítulos num único dia, mas aí vai do seu tempo. A sequência basicamente é essa: você tem ali a lista e você sempre lê o capítulo que eu li hoje, eu vou ler ele de novo amanhã numa versão diferente. Por que isso? Primeiro porque a primeira leitura que você faz, você nunca pega todos os detalhes, né? A segunda leitura é onde você está mais atento aos detalhes. Depois que você está mais atento aos detalhes, que é a segunda leitura, você consegue entender melhor o texto. E você variando as versões, você tendo uma NVI e uma ARA, você pode ter um entendimento às vezes diferente de uma passagem específica, e você consegue comparar as versões, e isso é muito saudável no estudo bíblico. Então você está fazendo uma leitura de conhecimento que acaba se tornando um pouco de uma leitura de estudo, porque você compara duas versões na sua leitura diária. E um capítulo por dia, na verdade são 2, né? Você lê em 10 minutos, 15 minutos, então você não precisa mais do que isso. Aliás, até menos, né? Acho que 10 minutos você consegue ler 2 capítulos, depende também do tamanho do capítulo, né? Eu recomendo um capítulo por dia, porque ela não exige muito tempo. E você consegue ler com mais qualidade, você consegue grifar o que te chama a atenção. E você vai seguindo, daqui a pouco você vai ver, você terminou o livro de Lucas e leu todo o contexto da história. Você leu 2 vezes, se você leu nas 2 versões, você leu 2 vezes o livro de Lucas em 2 versões diferentes e fez anotações, ou seja, você já compreendeu o essencial do Evangelho, né? Você já compreendeu o essencial aí das Escrituras, né? Que é a história de Jesus, que é a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e você vai complementando esse ensinamento. Talvez, você pode falar assim, mas eu vou demorar muito para ler a Bíblia toda. Não tem problema, porque a Bíblia é um livro que, todos os livros das Escrituras, são 66, eles são uma unidade. Quando você lê um livro das Escrituras, você vai aprendendo princípios que estão nos outros também, e assim você vai construindo o seu conhecimento. E como você vai ter outras leituras além dessa, você pode acrescentar, você pode ter uma leitura devocional, que são poucos versículos. Você pode ter uma leitura que eu chamo leitura de orientação, que você lê uma carta inteira do Novo Testamento. Você pega uma semana, um dia, e lê Efésios inteiro. Você vai gastar aí 20 minutos, nem isso, 20 minutos. Você lê Efésios inteiro, você lê uma carta inteira. E marca que você leu ela também, mas você continua fazendo essa sequência aqui. Quando chegar em Efésios, você lê Efésios, um capítulo por dia. Mas você pode pegar um dia específico da sua semana e ler, sei lá, Romanos inteiro. É um pouco mais longo, mas você lê Romanos inteiro. Você pode ler um Salmo também. Você pode ir acrescentando aleatoriamente outras leituras somadas a essa leitura bíblica que você faz. Qual que é o problema de você ler
3 capítulos, 4 capítulos num dia, querer ler a Bíblia inteira. Porque você só vai ler isso. E vai ser difícil você acrescentar outras leituras, porque você vai estar separando muito tempo para ler. Você vai estar fazendo uma leitura panorâmica, não vai conseguir se aprofundar na história. E vai ficar preso em algumas partes da Bíblia sem poder eventualmente ler outras. Que nem a gente está ensinando aqui, eu estou orientando você ler um capítulo por dia do Novo Testamento. Mas nada impede de você começar a ler Provérbios em paralelo, mas não necessariamente fazer parte da sua leitura diária. Um dia eu vou ler Provérbios 4, Provérbios 5, e você pode acrescentar isso. Aliás, a recomendação é que depois de Marcos você comece a ler o Antigo Testamento. Essa é a minha recomendação, é essa forma como eu gosto de ler as Escrituras, é essa sequência que eu indicaria para quem está começando, para quem quer fazer a leitura das Escrituras. Não ter pressa para ler a Bíblia toda. Aí sim você medita mais no conteúdo, aprende mais, entende o contexto, e isso é fundamental para o aprendizado bíblico. Estão perguntando se vai ter PDF? Sim, terá o PDF. Aliás, eu preparei aqui e eu vou compartilhar com vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui na tela, o material que eu preparei para vocês. É esse aqui, ó. Então ele é um material que ele é para o treinamento, vai na Bíblia, para os alunos do treinamento. É o mesmo material que eu compartilhei, é o mesmo plano de leitura que eu estou compartilhando para os alunos do treinamento, eu vou compartilhar para vocês também. Que eu creio que a parte da leitura bíblica é algo essencial na nossa caminhada com Deus. Então vocês vão receber esse PDF, assim como os alunos do treinamento, tá? Cronograma de leitura de conhecimento. Cronograma de leitura do Novo Testamento. E aqui eu coloquei uma marcação, você pode imprimir, tá? Esse PDF, e você pode ir marcando do lado conforme você for lendo, tá? Tá aí a versão certinho, tá aí a sequência. São 2 colunas, tá? Você vai ler a coluna de cá até o final, depois você começa lá em cima, e aí vai descendo. São 2 colunas, Atos, depois João, aí vem João, tem todos os versículos aí do lado, tá? Depois 1 João, Mateus, e vai indo, tá? Eu coloquei um asterisco aqui do lado de Marcos 16, que é a indicação para você começar a leitura do Antigo Testamento. Quando a gente fizer a aula, eu compartilho também com vocês o cronograma de leitura do Antigo Testamento, tá? Aí você pode ir lendo e marcando. Cada quadradinho desse aqui é um dia. Vai ter dias que você vai ler um capítulo só. Quando você chegar em Romanos 16, a segunda leitura é uma vez só. No dia seguinte você lê 1 Coríntios 1, no outro dia você repete 1 e vai para o 2. Vai indo até o final, até Apocalipse. A leitura do Antigo Testamento pode começar depois da leitura do livro de Marcos, caminhando junto com a leitura do Novo Testamento, tá? Bom, como que vocês vão pegar esse PDF? Tá na descrição desse vídeo aqui, tem o link do Telegram. Então você entra no Telegram, vai estar lá esse PDF para você poder baixar e poder imprimir. E que você possa fazer essa sequência até o final. Então fique com Deus, uma boa semana, que vocês iniciem essa leitura bíblica e que vocês possam ter essa comunhão, essa intimidade com Deus cada vez mais forte. Um abraço a todos, nos vemos na próxima aula.